E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 116 de matemática. E para a gente poder começar, vamos dar alguns recadinhos. Então, olha só. Quase esqueci que era com o oitavo ano, né? Desculpa aí. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Para a gente começar, quem tem acesso ao Google Classroom, não esqueça de fazer a sua atividade direitinho lá, atividade para marcar presença na aula de hoje, certo? Lembra qual é? Entra lá na aula de hoje, no Google Classroom, acessa lá o link da atividade obrigatória, faz as duas questões, clique em enviar e marque a atividade como concluída. Nada de marcar a atividade como concluída sem resolver o questionário. E nada de clicar em enviar e não marcar como concluída. Tem que fazer todo o processo certinho, hein? E o pessoal que não tem acesso ao Google Classroom faz o quê? Faz as anotações direitinho na aula de hoje, certo? E daí manda para a escola as atividades impressas, lá as atividades que você tem que fazer para que seja feita a correção direitinho, beleza? Vamos começar então. Na aula anterior, nós falamos sobre moda. E o que é moda? Moda é o dado que tem maior frequência em um rol de dados numéricos, certo? E nós falamos também da importância de você não analisar os resultados de forma restrita, ou seja, olhar para o resultado como se não houvesse contexto nenhum, tá? É importante você calcular os resultados corretamente, mas é importante também você analisar os resultados e ver qual é a interferência que eles têm, ou seja, qual é a relevância que eles têm em relação ao conjunto de dados que está sendo pesquisado. Por quê? Para você não tirar conclusões erradas de uma certa situação, tá? Você não tirar uma conclusão errada a partir do resultado que você calculou. Por mais correto que esteja o cálculo, às vezes as medidas estatísticas nos conduzem para conclusões erradas ou distorcidas a respeito da informação que nós estamos pesquisando. Outra coisa importante, para quem não anotou na aula passada, lembre, quando você tem um rol amodal, ele não tem moda nenhuma, certo? Quando você tem um rol unimodal, ele tem uma moda, ou seja, um dado que se repete com uma certa frequência, com maior frequência, aliás. Se ele for bimodal, são duas modas. Se for mais de duas modas, ele vai ser multimodal. Beleza? Anotou aí rapidinho? Vamos continuando então. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mediana. Tá? Provavelmente você já ouviu esse nome ao longo desse ano. Por quê? Porque a mediana ela aparece duas vezes em matemática. Ela aparece em estatística e ela aparece em geometria. Em geometria, nós estudamos o seguinte, ó. A mediana é um segmento de reta que une o vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Quem é o ponto médio? Aquele ponto do segmento que divide o segmento em duas partes iguais, certo? Então a mediana faz isso. Ela liga o vértice ao ponto médio, tá? E cada triângulo vai ter 3 medianas e as 3 medianas se cruzam no baricentro. Já falamos disso lá no começo dessa nossa caminhada aí do oitavo ano, tá bom? E tem aí no seu livro de matemáticas, pode dar uma olhadinha e consultar. Agora, em estatística, ele vai ter um significado diferente. Qual que é o significado de mediana em estatística? Preste atenção. A mediana é uma medida de tendência central que separa o rol em duas quantidades iguais de dados numéricos. Ou seja, imagina lá que eu tenho um rol que tem lá 11 dados, certo? Então tem 11 dados numéricos. Se eu pegar o sexto dado numérico, especificamente o sexto dado, o que eu vou ter antes dele? Antes dele eu vou ter 5 dados. E depois dele, eu vou ter 5 dados também. Então, o sexto dado numérico dessa sequência vai ser o quê? Vai ser a minha mediana. É o valor, é o número, a medida que separa o rol em duas partes com a mesma quantidade de dados. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Em estatística, mediana é uma medida de tendência central igual à moda, igual à média, certo? Que separa o rol em duas quantidades iguais de dados numéricos. Anote isso para mim, por favor.
Então, pessoal, fez essa anotação? Vamos dando continuidade agora, porque a gente precisa saber como que a gente faz para determinar essa mediana. Então, preste atenção, olha só. Como que a gente define a mediana? Se o rol tiver uma quantidade ímpar de dados, o que a gente faz? A gente pode determinar a posição da mediana de duas maneiras. Porque, veja, a gente não calcula a mediana, a gente calcula a posição dela no rol. Tá? Então, a gente tem que calcular essa posição e depois achar essa mediana no rol de dados, certo? Então, olha só. A gente pode fazer da seguinte maneira. Dividir a quantidade por 2 e acrescentar 1 ao quociente. Como assim? Bom, 11 dados, 11 dividido por 2 dá 5 e sobra 1, certo? Agora, o que você faz? No 5, você adiciona 1. Quanto que é 5 mais 1? 6. Então, o sexto termo da sequência vai ser a minha mediana. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira de calcular, talvez ela seja um pouco mais simples, porque daí não sobra resto na divisão. Dá uma olhada comigo. A gente soma 1 a quantidade de termos e dividimos por 2. Então, olha só. 11 mais 1, 12. E 12 por 2, 6. Então, a posição da mediana num rol de 11 termos é a posição 6, como a gente já tinha conversado. Certo? Você pode pensar das duas maneiras. Ou você divide por 2 a quantidade e soma 1 no resultado, aí você tem a posição da mediana. Ou então você soma 1 na quantidade de termos e divide por 2. Aí você encontra a posição correta da mediana. Beleza? Então, anote isso porque isso é importante. Então, olha só, pessoal, vocês anotaram tudo direitinho? Então, veja. Agora que nós já sabemos calcular a posição da mediana, o que a gente faz? Vamos tentar aplicar isso num exercício. Dá uma olhada comigo. Olha só. Determine a mediana de cada rol. Lembre-se, aquele cálculo que eu combinei com você não é para calcular a mediana, é para calcular a posição dela. Então, você calcula a posição da mediana e você acha a posição no rol, tá? Importante, os dados eles já precisam estar organizados para você saber certinho quem que ocupa a posição correta da mediana, tá bom? Então, só para o rol preparado é que a gente calcula a posição e a gente acha aí a mediana na sequência de dados. Então, na primeira sequência eu tenho o quê? A letra A é 3, 4, 5, 5, 6, 7 e 8. Dá até para você já observar quem é a moda ali, por exemplo, né? Então, fique atento. Na letra B você tem o quê? 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16 e 16. Tá bom? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Então, olha só, pessoal, agora que você já fez esse exercício, imagino eu que tenha sido bem tranquilo, mas se você teve dificuldade, vamos conferir agora a correção e eu tenho certeza que você vai entender um pouco melhor. Olha só. Na primeira sequência aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados numéricos. Tá? Então, eu tenho um rol com um número ímpar de dados. Certo? É bem fácil você perceber o quê? Que o quarto termo aqui, ele divide a sequência em duas partes com 3 termos cada um. Certo? Então, aqui é bem fácil você perceber que a mediana é o 5. Aqui também, como são poucos dados, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 dados. É fácil você perceber que o quinto termo faz esse trabalho da mediana. Ó. 4 para lá e 4 para cá. Então, a mediana seria 15. Certo? Mas, se você tem mais dados numéricos, você precisa fazer aquela ideia do cálculo. Tá? Então, olha só, vamos conferir. Aqui são 7 dados. 7 mais 1, 8. E 8 dividido por 2, 4. Então, o quarto termo é a mediana vai ser 5. Aqui são 9 termos, ok? Se são 9 termos, 9 mais 1 é quanto? 10. E 10 dividido por 5, 10 dividido por 2, desculpa. 10 dividido por 2 é 5. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, aqui o 15 vai ser a minha mediana. Vamos conferir a correção? Então, olha só, 7 termos, 7 mais 1, 8, e 8 por 2, 4. Então, a mediana não é 4, gente, é a posição da mediana. 1, 2, 3, 4. Logo, a mediana é 5. Ok? Na letra B, você tem 9 termos, 9 mais 1, 10, e 10 por 2, 5. 5 não é a mediana, é a posição dela. Então, volta na sequência, 1, 2, 3, 4, 5. E a mediana é quanto? A mediana vai ser 15. Beleza? Então, tá aqui. Tá? Então, você acha a mediana desse jeito. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. Se o meu rol tiver número par de dados, o que eu faço? Porque se eu tiver um número par, eu divido a sequência em duas quantidades iguais. Mas eu não tenho um termo ocupando ali o meio. Né? Então, como que eu faço? Eu preciso de uma outra estratégia. Então, preste atenção nessa estratégia porque ela é diferente. Olha só. Antes de mais nada, aqui, ó, o 5 para você perceber, ó, 3 e 3, o 15 aqui, 4 e 4 para lá, tá bom? Note que em ambos os casos, a mediana divide o rol em quantidades iguais de dados e a mediana faz parte da sequência. Repare que aqui o 5 fazia parte do rol e o 15 fazia parte do rol. Vamos continuando. Se o rol tiver uma quantidade par de dados, você vai fazer o seguinte, ó, dividir a quantidade de termos por 2. É par, né? Então, fica bem tranquilo. O termo da posição encontrada... Aliás, você vai fazer o seguinte. Você vai tomar o termo da posição encontrada e o termo seguinte e vai calcular a média entre os dois. Então, digamos assim, você tem 10 termos no seu rol. Dividido por 2 dá quanto? 5. Então, você pega o quinto termo e pega o termo seguinte, o sexto termo, e faz a média desses dois. Quando você faz a média desses dois, pode acontecer o seguinte. Primeiro, você pode achar um valor que faça parte do rol mesmo. Tranquilo. Segundo, você pode achar um valor que não estava no rol. E tem problema nisso? Não tem. Mas aquele número ele vai ser colocado ali no meio para ser a mediana e dividir a sequência em dois grupos com a mesma quantidade de valores. Tá bom? Então anote isso porque é importante. Então, agora que você já notou isso, que quando a quantidade de números é par, você pega a média do termo metade e do termo seguinte, vamos dizer assim, agora a gente vai aplicar isso no exercício. Dá uma olhada comigo. Ó, determine a mediana dos róis abaixo.
Então você tem aqui o primeiro e aqui o segundo, certo? Então tente usar as ideias que nós já estudamos para achar a mediana. Lembre-se que os cálculos que nós vamos fazer é para achar a posição da mediana, certo? E a partir disso determinar ela em cada rol. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Então, olha só, pessoal, agora que nós já resolvemos esse exercício, vamos ver se a gente acertou ou não. Conseguiu? Teve dificuldade? Conseguiu? Beleza. Não conseguiu? Confere comigo a correção que você já vai entender. Vamos lá. Olha aqui. Na primeira sequência eu tenho 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Tá? Quantos termos eu tenho? 2, 4, 6, 8, 10. Se você olhar, ó, aqui no meio, ó, entre o 6 e o 7, eu tenho 5 termos para cá e 5 termos para cá. Quem vai ser minha mediana? A mediana vai ser a média entre o quinto termo e o sexto termo. Por quê? O quinto termo é a metade dos 10 lá, né? São 10 termos, então a metade é 5. Posição do termo metade ali que a gente vai pegar. E o seguinte, quem é? É o 7. A média desses dois é que vai me dar a mediana. Dá uma olhada. Ó, então, 10 termos. 10 dividido por 2 é 5. Logo, a mediana é o quê? É a média entre o quinto termo e o sexto termo. Então, pega o quinto termo, quem é? 6. Pega o sexto termo, quem é? O 7. 6 mais 7 é quanto? 13. E 13 dividido por 2 é 6,5. Note que esse 6,5 não faz parte do rol, mas é ele quem vai assumir o papel de mediana. Beleza? Então, a mediana na letra A vai ser 6,5. Vamos fazer agora a letra B. Na letra B, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 12 termos, certo? Quanto que é 12 dividido por 2? 6. Então, a posição principal ali para mim vai ser o termo sexto, né? O termo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, eu vou pegar o sexto termo, que é o 15, e vou pegar o termo seguinte, que é o 16, e vou fazer a média dos dois. 15 mais 16 é 31. E 31 dividido por 2 é 15,5. Então, o 15,5 vai ser a mediana desse rol. Note que, de novo, a mediana que eu encontrei não faz parte do rol original. Mas é ele que vai assumir o papel de mediana. A partir do 15,5 é que eu vou ter, então, 6 termos para a direita, né? No caso, para a minha direita, no seu caso é a sua esquerda, né? Vai ter 6 termos para a esquerda e 6 termos para a direita. Beleza? E no meio você tem o 15,5 separando. Certo? Então, note que nos dois casos, ó, no primeiro exercício e no segundo exercício, o que aconteceu? A mediana não pertencia ao rol. Então, olha só, deu 6,5, deu 15,5. Esses valores que nós encontramos é que passaram a atuar naquele rol como sendo a mediana, tá bom? Então, nem sempre a mediana ela tá dentro do rol. Às vezes a gente precisa incluir esse valor no rol que a gente tem para poder separar aí os dois lados aí com a mesma quantidade de termos, beleza? Às vezes vai dar certo de ser o número que está ali mesmo, às vezes não. Mas não tem problema, não tem a menor dificuldade com isso. Está dentro do procedimento que nós combinamos, beleza? Então tá aí. Agora eu tenho um exercício para você que é o seguinte, dá uma olhada. A joalheria Gema Pura vende algumas pedras preciosas. Observe na tabela os preços unitários de venda das pedras preciosas dessa joalheria. Então tá aqui, ó. A ágata custa R$80, a ametista custa R$10, o berilo custa R$30, o diamante R$190, esmeralda R$40, o rubi R$700 e o topázio R$2, tá? O exercício pede o seguinte, ó. Determine a mediana dos preços dessas pedras preciosas. Então, leia a tabela, pense um pouquinho, aplique a ideia de mediana que nós já estudamos e eu já volto com a resposta.
Então, pessoal, vamos fazer a correção nesse exercício? Foi fácil? Foi difícil? Vamos conferir a correção e a gente já vai tentar aí tirar suas dúvidas nessa correção. Dá uma olhada. Então, eu tenho aqui a ágata de R$80, a ametista que custa R$10, o berilo custa R$30, o diamante R$190, a esmeralda R$40, o rubi R$700 e o topázio R$2. Ah, professor, você disse que então 7 termos aumenta 1, fica 8. E 8 dividido por 2 dá 4. Então a mediana é o diamante que é R$190. Tá certo? Não está. Por quê? Porque aqueles dados ali, eles não estão organizados como um rol. Tá? Então olha a bagunça que fica. Se eu pegar o diamante como sendo a mediana, eu tenho valores aqui que são menores que 190. Tudo bem. Mas aqui eu deveria ter valores maiores do que 190. Eu não tenho, eu tenho R$40, eu tenho R$2. Então minha mediana está totalmente errada. Certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o processo que nós combinamos. Vamos organizar o rol. Olha lá. Nós temos aqui o rol de dados, certo? O 2 do topázio, depois o 10, depois o 30, o 40, o 80, o 190 e o 700. Certo? Então são 7 termos. 7 mais 1 dá 8. 8 dividido por 2 é 4. Então, o quarto termo é mediana. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o preço da esmeralda é que é a mediana. E o que eu quero dizer com isso? Que antes dos R$40 ali, eu tenho todas as joias com preços menores ou iguais a 40. Depois da mediana, todas as joias com valores maiores ou iguais a 40. Certo? Esse é o significado. Dá uma conferida. A mediana dos preços das pedras preciosas dessa joalheria é R$40, ou seja, metade das pedras preciosas tem preços menores ou iguais a 40, e a outra metade das pedras preciosas tem preços maiores ou iguais a 40, certo? No próximo exercício, repare o seguinte, o dono da joalheria Gema Pura adquiriu uma pedra de jade, ou seja, você tem a mesma tabela, só que apareceu um jade aqui, custando R$85, certo? Determine a mediana dos preços dessas pedras preciosas. Então, olha lá, ágata 80, ametista 10, berilo 30, diamante 190, esmeralda 40, jade 85, rubi 700 e topázio 2. Determina a mediana para mim e eu já volto com a resposta.
Então, gente, olha lá. Você tem esse exercício aí em que apareceu a Jade com uma pedra nova, né? Então, se eu tinha 7 termos, agora eu passei a ter 8 termos, certo? Então, o primeiro passo é você organizar o rol. Foi o que eu fiz ali no quadro. Já adiantei esse passo, organizei os valores no rol bem certinho. Dá uma conferida comigo, olha só. Tem aqui o rol dos dados ali dos valores das pedras preciosas, ok? O que eu vou fazer? Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Então, olha só, 8 termos. Vai ficar o quê? 8 dividido por 2, que dá 4. Então, a minha mediana vai ser o quê? A mediana vai ser a média do quarto e quinto termo. Certo? Então, quem que é o quarto termo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto termo é 40. O quinto termo é o 80. 40 mais 80 é 120. E 120 por 2 é 60. Então, a mediana vai ser quem? Vai ser o 60. Então, olha só. O 60 está aqui, né? E do 60 para trás, você tem todas as joias que custam menos que 60 reais. E do 60 menos ou igual, né? No caso, a gente não tem o igual, né? E do 60 para frente, eu tenho as joias que custam mais do que 60 reais. Certo? Então, veja. A gente precisa ter em mente esse processo. Esse processo da sequência de números de dados pares, a quantidade par de dados, ela pode gerar um valor para a mediana que não está no rol, certo? Ela pode gerar um valor para a mediana que não está no rol. E isso não interfere no exercício, mas eu preciso ter em mente para não fazer errado, não apagar e fazer uma outra coisa e acabar errando o exercício, beleza? Então, olha só. Os termos centrais ali são 40 e 80, a média entre o 40 e 80 vai ser o quê? 60, certo? A mediana dos preços de venda passou a ser 60. Interpretando, a mediana dos preços das pedras preciosas dessa joalheria é 60 reais, ou seja, metade das pedras preciosas tem preços menores ou iguais a 60, no caso igual nenhuma, né? E outra metade das pedras preciosas tem preços maiores ou iguais a 60 reais, beleza? O que nós aprendemos hoje? Mediana. E uma maneira de calcular a mediana? Quando o rol tem quantidade par de dados e quando o rol tem quantidade ímpar de dados, certo? O que veremos na próxima aula? Nós vamos estudar a amplitude. Nós já falamos de amplitude na aula passada. Eu fiz um breve comentário sobre amplitude. Agora a gente vai estudar a amplitude para valer na próxima aula, tá? Eu te espero, faça as atividades direitinho e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!